Então nós temos conversado sobre isso, temos compartilhado sobre isso, falado sobre isso, porque nós precisamos resgatar isso em nosso coração. Precisamos resgatar o conceito de temor e a prática do temor ao Senhor. Muita gente trata do amor a Deus e esqueceu do temor. E às vezes nós servimos, adoramos, falamos, pregamos, e muita gente deixou de lado isso. E nós vemos que na história da igreja primitiva, um dos pontos mais importantes na vida da igreja era o temor do Senhor. A igreja andava no temor do Senhor, e como andava no temor do Senhor, aconteciam coisas extraordinárias no meio da igreja. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas provavelmente no domingo que vem, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre as bênçãos decorrentes do temor a Deus, que a palavra nos revela. Mas nós temos falado, como falamos domingo passado, que o arrependimento é uma das coisas que nós precisamos resgatar na pregação do Evangelho. Não há pregação do Evangelho sem a pregação do arrependimento. Queria pedir a você, querido, que se você for lá fora, volta logo, tá bom? Porque você precisa ouvir essa mensagem também, não é só para quem está sentado aqui, não. E aí você precisa entender que algo que nós proclamamos às vezes, a gente fala, lembra que eu falei com vocês? A gente fala assim, você quer aceitar Jesus? E a pessoa aceita Jesus. Tem muita gente aceitando a Jesus sequer sem passar pelo arrependimento. E é por isso que começa a criar um grupo grande de pessoas dentro de uma igreja local, com números enormes, de pessoas que estão aceitando a Jesus, que dizem Jesus ser Senhor, que dizem Jesus ser Salvador. Você está me ouvindo, amém? Que reconhecem isso, mas eles não têm uma experiência real de arrependimento. Quando você olha para trás e diz, tudo que eu fiz não era nada, até as coisas boas que eu realizei não era nada diante do Senhor. E quando eu olho para trás, digo, nada do que eu fiz, nada, era tudo sobre mim. Agora, quando eu me arrependo, começa a ser tudo sobre Ele, sobre o Senhor. Esse é um processo de arrependimento, é um momento de arrependimento que nós estamos passando, devemos passar. É nesse momento quando a gente fala, receba Jesus. E olha só o que o texto vai dizer. Vou ler o versículo 45, ok? Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, Jesus está falando aqui, ok? Está escrito. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o quê? Seria pregado o arrependimento. Para quê? Perdão de pecados. Vamos pregar Jesus, sim, mas vamos pregar a Jesus baseado no arrependimento, porque sem arrependimento não há o quê? Remissão de pecados, não há perdão sem arrependimento. E é por isso que eu falei, os números podem crescer de pessoas frequentando uma igreja local, e aí a gente se torna frequentador, mas o Senhor quer nos fazer filhos, e isso só vai acontecer por meio do arrependimento. Quando estiveram aquele momento da unção, o Espírito Santo veio sobre eles, e aí Pedro começou a pregar, e aí perguntaram, Pedro, o que a gente faz? O que ele falou? Qual foi a resposta de Pedro? Lá em Atos, arrependam-se. A primeira resposta da primeira pregação, depois da vinda do Espírito Santo, quando ele anuncia sobre Jesus, quando ele fala sobre Jesus, e quando perguntam a ele, então o que a gente faz diante de tudo isso? Ele responde, arrependam-se e sejam batizados. Foi a primeira resposta. Pedro estava fazendo exatamente o que Jesus falou que era para fazer. Prega o arrependimento para o perdão dos pecados. Eu estava pensando sobre isso e refletindo algumas coisas. Você sabe que existem dois tipos de pessoas que vivem dentro do contexto de uma igreja local.
aquele tipo de pessoa, aqueles tipos de pessoas que cresceram dentro do contexto de uma igreja local. Por exemplo, eu, Wagner, eu cresci dentro desse contexto de uma igreja local. Quem mais aqui cresceu, nascido e criado dentro de uma igreja? Vamos lá, levanta a mão. Quem é nascido e criado dentro de uma igreja local aí? Levanta a mão bem alto, por favor, me ajuda aí. Quem mais? Quem mais? Tem mais gente aí. Nascido e criado dentro de uma igreja local. Ok. Então, existe essa classe de pessoas. Eu sou dessa classe. Eu nasci e fui criado sempre dentro da igreja local. Minha mãe sempre me levando para dentro da igreja. Eu sempre frequentando a igreja. Existe uma segunda classe de pessoas que estão dentro de um contexto de igreja local. É aquelas que viviam dentro de um contexto social do mundo, que nunca viveram dentro desse contexto de uma igreja evangélica local, e um dia tiveram uma experiência com Jesus, e hoje estão dentro desse contexto de igreja. É interessante que quando você percebe uma coisa: 100% dos testemunhos que nós ouvimos de transformação são de pessoas que fizeram o quê? Que viviam nessa segundo tipo de classe de pessoas, ou seja, eles não nasceram dentro de uma igreja, ou seja, não frequentavam uma igreja desde pequenos, eles tiveram uma experiência real com Jesus, e aí eles contam seus testemunhos. Raramente você vai ouvir alguém que foi nascido e criado dentro de uma igreja dando um testemunho de transformação na sua vida. Eu, pelo menos, se ouvir, eu nem lembro. Deixa eu te falar, querido, a melhor coisa que nós fazemos na vida é ensinar o caminho de Deus aos nossos filhos, é ensinar a palavra de Deus, até porque isso é uma ordem direta do Senhor. Deus nos dá essa ordem, porque isso certamente irá transformar a vida deles. Eu quero passar algumas coisas para vocês. Há uma preocupação, nossos filhos, e eu falo aqueles que têm seus filhos hoje dentro da igreja desde pequenos, nossos filhos, eles estão no louvor, nossos filhos, eles podem estar na dança, eles podem estar no teatro, eles podem estar frequentando uma célula, e etc, e isso é extraordinário, isso é muito bom, isso é um presente para cada pai e mãe quer ver isso acontecer. Nós investimos tudo que podemos investir para vê-los livres do mundo e das garras do inimigo. Isso é muito bom. Porém, há uma coisa que nós temos que entender: todos vamos precisar passar por aquilo que a Bíblia chama de conversão. Todo mundo vai ter que passar por isso. Independente de você estar aqui, ter sido apresentado na igreja, como a gente fala, veio aqui o pastor, como alguém já brincou comigo aí que já está com 20 anos, disse: pastor, você me apresentou na igreja. Falei: glória a Deus, querido, amém. Essa semana nós fomos numa igreja, eu e Eliana, no dia da live, né, no Brasil que você ama, e aí cheguei lá naquela igreja, um rapaz veio me abraçar, e aí: pastor, lembra de mim? Eu falei: rapaz, é difícil, né? Você não pode mentir, querido. Não lembro, meu irmão, não lembro, não vou lembrar nunca, né? O menino tinha, acho que 4 anos de idade, quando eu conheci, ele já estava com 30 e poucos anos de idade. Eu sou filho de fulano de tal, eu até confundi o pai, eu falei de um pai, era outro pai, uma confusão que eu fiz na hora, aí depois eu consegui lembrar quem era. Eu falei: rapaz, como que você mudou? Quantos anos, quanto tempo, criado no Evangelho. Sabe aquele momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos sobre arrependimento, quando nós ouvimos a pregação sobre arrependimento, e aí vem o Espírito Santo, e Ele nos convence do pecado, Ele nos convence da justiça, Ele nos convence do juízo, e nós compreendemos então que existe sobre nós uma condenação eterna, e é nesse momento que nós recebemos então Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É esse momento que todo mundo aqui tem que passar, eu e você. Independente de você ter sido criado na igreja, teu pai te apresentou, tua mãe te apresentou na igreja, e você está aí ministrando um louvor, você está aí numa célula, você está aí numa rede, você está aí trabalhando no meio da igreja, você está aí atuando, você está aí no som, você está na projeção, você está fazendo tanta coisa, você está aí nessa cadeira agora.
Todos têm que passar por isso. Eu assisti a um filme com a Eliana essa semana, um filme cristão, e esse filme, uma mulher, uma pastora, ela servia a Deus há muitos anos, e ela começou uma igreja com seu esposo, e ela servia a Deus de coração, e de repente o seu casamento entrou num processo e foi destruído. Seu marido a traiu, e ela vivia a traição daquele marido, uma dor muito grande. O marido era o pastor da igreja, e ela passou por aquela dor, além de tantas outras situações que estavam acontecendo em seus familiares. E houve um momento em que ela conversava com outro pastor, naquele filme, e ela dizia que estava revoltada. Por quê? Porque ela dizia: eu estou fazendo tudo certo, a minha vida toda, eu fiz tudo certo, eu fiz o melhor possível, eu me dediquei ao Senhor, eu me dediquei às ovelhas, eu honrei minha família. Eu não consigo entender o porquê que a minha vida está um caos. E o pastor que estava conversando com ela tentava explicá-la que Deus, por vezes, permite algumas adversidades em nossa vida para crescermos na fé. E na verdade o pastor faz um questionamento para ela muito interessante e muito simples, mas muito profundo. Depois dela falar que já tinha feito de tudo na igreja e estava passando por aquilo, e quando ela fala aquilo, ele diz assim: mas deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece o Deus que você serve? E ela ficou olhando. Você serve a Deus? E ele falou: você serve ao Senhor, você fez tantas coisas maravilhosas por Deus, você fez tantas coisas maravilhosas através de Deus, mas eu te faço uma pergunta: você o conhece? E aquela pergunta chocou aquela mulher. Ela tomou um susto. E aí quando a gente olha para Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23, a Bíblia nos revela que isso é possível. Isso é possível. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca. Olha que coisa triste, queridos. Nunca os conheci. Nunca os conheci. Provérbios capítulo 1, versículo 7 revela que o temor do Senhor é o princípio, ou é a chave do conhecimento. Aleluia. Se você olhar Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 2. Olha o que a Bíblia vai nos revelar, querido. Provérbios capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Provérbios 2, a partir do versículo 1. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então nesse texto nós estamos encontrando aqui uma rota que o Senhor nos dá para o temor. E o versículo 1 ele vai falar justamente de aceitar. E na tradução a palavra aceitar, ela poderia ser traduzida como receber, ou capturar, ou pegar, ou tomar em casamento. Poderia ser usada essa expressão, ou tomar posse. Depois o mesmo texto, unido a isso, ele vai usar a palavra guardar, ou seja, que é entesourar, é esconder no coração a palavra de Deus ou seus mandamentos. Aí já no versículo 2 ele usa a expressão dar ouvidos, no versículo 3 ele fala de clamar, no versículo 4 ele fala de procurar e buscar.
E aí vem o versículo 5, ele declara: então você entenderá, ou seja, você irá discernir, você irá perceber, você irá compreender o que é temer ao Senhor. E você vai achar, ou seja, você vai alcançar, você encontrará o conhecimento de Deus. Nos Salmos, livro de Salmos, Salmo 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor. Salmos 25, 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia. Esse verso, é um verso que você precisa marcar na sua Bíblia e deixar bem guardado e bem marcado na sua Bíblia. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Ele está dizendo: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, se você não teme ao Senhor, você jamais vai ter intimidade com Ele. Jamais vai ter intimidade com Ele. E aqueles que têm intimidade com o Senhor porque os temem, Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Nós já ouvimos aqui as mensagens dizendo sobre vislumbrarmos a grandeza de Deus de duas maneiras, contemplando a criação, já falamos sobre isso, e também falamos sobre Jesus Cristo, a plenitude da revelação da grandeza de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Já ouvimos aqui que todos os homens e mulheres que temeram ao Senhor, eles tiveram suas vidas impactadas pela presença do Senhor, pela glória de Deus, e nunca diante dos momentos bons, mas sempre diante das adversidades. Você nunca vai conhecer a glória de Deus se não for pela adversidade, querido. É pela luta, é pela prova. Pastor, tem que passar por isso para conhecer mais de Deus? Sim, você vai precisar passar por isso. É nesse momento que o ouro é refinado pelo fogo. Nós precisamos mergulhar no temor do Senhor. Porém, a Bíblia fala sobre nós, e é sobre isso que eu quero ressaltar com você hoje. Sobre algo muito interessante e muito sério que a Bíblia nos fala, que é sobre um véu. Um véu que pode ser colocado diante de nós e nos deixar cegos, e nós nunca vivermos o que Deus é para nós. Vou repetir: o que Deus é para nós, não é aquilo que Ele pode fazer por nós, mas aquilo que Ele é para nós. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7. E eu quero ler com você esse texto da palavra de Deus. Queridos, não limita o seu tempo com Deus um domingo à noite. Tem mais de Deus para você. Deus está startando você, Deus está mostrando a você, Deus está dando toque em você. Nesses domingos à noite aqui, nas reuniões de cultos que nós estamos tendo, Deus está dando um toque, o Espírito de Deus toca em você, mas para que na segunda-feira você o busque, para que na terça-feira você o busque, para que na quarta-feira você o busque, para que na quinta-feira faça o mesmo, na sexta-feira e no sábado, e vamos buscando ao Senhor até encontrarmos, termos intimidade com Ele e conhecermos o Senhor pelo temor. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7 diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória aquele que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, ou seja, que ia embora. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando ele lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo
que esse véu é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas olha o versículo 16, o que está escrito, queridos. Mas quando alguém se converte ao Senhor, olha que tremendo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou seja, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Versículo 16 está dizendo: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Os versículos 7 e 8 dizem que a expressão, ele usa uma expressão interessante, que existe uma maior glória ou algo mais glorioso. Significa que aquilo, que essa glória que não se refletia, que não vai se refletir de nós, mas de dentro de nós, pela presença do Espírito Santo, essa glória será refletida, algo extraordinário vai acontecer. Mas os versículos 10 ao 14 diz que a mente deles fechou, um véu de engano foi colocado, e esse véu do engano somente o Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus, pode retirar. Ele vai dizer, Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito, que a impressão que se passa, e ele vai dizer que nós não somos como Moisés, que parecia uma virtude em Moisés, mas na verdade era algo que estava desvanecendo a glória do Senhor. Então Paulo, ele vai tratar conosco de algo muito sério, que é a falta de transparência. Algo que todo cristão em algum momento da vida lutará para não cometer. Você lembra que Moisés fazia o quê? Moisés subia, Moisés chegava, falava ao povo as palavras de Deus, e aí o povo via que o rosto de Moisés fazia o quê? Brilhava. E aí ele colocava um véu, e daqui a pouco ele subia de novo para falar com o Senhor. Na verdade entrava e falava com o Senhor, e quando saía, seu rosto brilhava ainda mais, e ele falava ao povo. E aquele véu, na verdade, a impressão que nos passa é que estava escondendo algo da vida de Moisés. É porque o véu cobria algo que estava desvanecendo. Então Moisés precisava buscar ao Senhor, precisava falar com o Senhor. Moisés não queria que os israelitas vissem que a glória estava desvanecendo, então ele precisava buscar ao Senhor. Há uma coisa dentro de nós que nós precisamos entender, que é desesperador para muitos de nós que às vezes frequentamos a igreja. Talvez sejamos aí criados na igreja, e esse grupo que eu estou falando hoje também. Algo desesperador é onde nós, criados na igreja, não temos a disposição, ou temos a disposição, na verdade, de escondermos nossas fragilidades, nossas fraquezas e nossas limitações. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós exibimos o nosso rosto. Mas quando alguma coisa está acontecendo de errado, a gente coloca um véu. E nós chamamos esse véu de véu do engano. Sabe quem fez isso? Foi Davi. Davi cometeu adultério, se escondeu, tornou-se homicida, e aí vieram todas as consequências, até que ele foi confrontado do véu do engano que estava sobre a sua vida. Nós sabemos que devemos vencer nossas fraquezas, mas nós não podemos tentar esconder as fraquezas que já nos venceram. Nós precisamos expor isso. Paulo está dizendo que procurou viver isso, tirar a máscara e se apresentar de forma sincera. Quando ele escreve a Timóteo, ele está dizendo, olha a fé que sua avó tinha, que sua mãe tinha, uma fé sem fingimento que está sobre a tua vida hoje, que pode ser transmitida a você. E aí eu digo a você, querido, às vezes, assim como uma fé sem fingimento pode ser transferida aos nossos filhos, aos discípulos, às ovelhas, um véu também pode ser. A glória do Senhor vem quando se remove o véu, quando se retira o véu. E só existe uma forma desse véu ser retirado.
A Bíblia está nos revelando aqui no versículo 16, é a conversão. Sem conversão o véu não é removido. Vai continuar com o véu do engano, e o tempo vai passando, o véu vai ficando mais espesso, mais grosso, maior, mais forte, mais difícil de ser retirado. Mas quando Jesus entra, Ele rasga o véu de cima a baixo. Não há véu que suporte o poder do nome de Jesus. O versículo 18 que lemos de 2 Coríntios 3 diz que a transformação só acontece com o rosto desvendado. Se a gente não tirar a máscara, seguramente o poder de Deus não virá sobre nós. Não haverá transformação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não irá se manifestar em nossas vidas. Você já viu um novo convertido com a intensidade que ele tem de busca ao Senhor? Ontem eu encontrava com um irmão em Cristo aqui da igreja. Ele se converteu há poucos dias, há poucos meses na verdade. E a gente estava numa festa, num casamento. E ele falou assim: eu não posso comer essas coisas, eu estou em jejum. Eu falei: glória a Deus. Qual foi a última vez que você fez um jejum, crente de 30 anos? Estou em jejum. E ele numa prova tremenda, ele falou: não posso comer, estou passando mal já. Em jejum. Você percebe a intensidade? Eu e Eliana conversávamos com uma irmã essa semana, e ela dizia: quando eu me converti a Jesus, eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu pensava era: eu vou ler a Bíblia e vou jejuar o dia inteiro. E ela pegava a Bíblia e ficava lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia sem parar. Que ela imaginava: vai ser lendo a Bíblia que eu vou conseguir vencer. E ela disse que ela tinha o vício do cigarro. E aí quando no primeiro dia ela se converteu, no outro dia ela pegou um maço de cigarro, acendeu o cigarro, colocou na boca. Quando ela colocou na boca, ela sentiu um mal-estar terrível. E daquele dia em diante nunca mais ela fumou. É porque o véu foi retirado, queridos. O véu foi retirado. Mas parece que depois de algum tempo isso tudo começa a diminuir na nossa vida. Parece que o tempo se encarrega de fazer com que aquela força de busca, aquela intensidade vai se perdendo em nós. É porque, sabe o que acontece? Uma das grandes razões é porque quando a gente está nesse processo, nesse início, onde após a conversão, nós reconhecemos as áreas de nossas vidas que precisam de mudança, e nós nos alegramos com cada momento de transformação que acontece em nossa vida. Então a gente começa a testemunhar, a gente começa a falar do que Jesus está fazendo. Porém, depois de um tempo, depois de tantas vitórias alcançadas, quando o crente já começa a ser reconhecido pelos irmãos como: olha lá o crente e tal, olha lá como é que ele está. E aí o tempo vai passando, e sabe o que acontece com a gente por vezes? Se acontecer uma falha, a gente começa a esconder isso. Por quê? Porque a gente é uma pessoa reconhecida. E aí esse reconhecimento através de que, se eles souberem o que eu estou fazendo, como é que vai ser? Como é que vai ser a minha vida? Queridos, isso é terrível, isso destrói a vida de um crente. A gente começa a ser menos transparente, menos sincero. Lá em Atos capítulo 19, versículos 18 a 20, a gente pode responder a pergunta: por que a palavra de Deus crescia e prevalecia em Éfeso? Atos 19, 18 a 20. A palavra de Deus vai dizer para a gente exatamente o que acontecia em Éfeso. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor, chegou a 50.000 dracmas, ou seja, à medida que a palavra era pregada, à medida que as conversões aconteciam, as pessoas reconheciam seus pecados e confessavam publicamente. Eles estavam se expondo. Se nós lermos Marcos, por exemplo, vamos lá em Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2, olha só o que está escrito na palavra de Deus. Marcos 2, rapidinho, de 15 a 17.
Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Então, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com quem? Com Jesus e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Talvez na sua palavra, não são os que estão sãos, não é isso? Sãos, não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Nessa alegoria, Jesus se compara ele mesmo a um médico. Ele está falando assim: eu sou o médico, esse médico. Ele está falando dele mesmo como salvador da humanidade. Entenda isso. Quando ele fala do doente, ou seja, daquele que precisa da cura do médico, ele está falando do pecador. Ele está falando de alguém que precisa do Salvador. Mas quando Jesus fala daquele que está são, daquele que está com saúde, ele não está se referindo a alguém que, por ser justo, não precise do Salvador. Porque a Bíblia fala desse assunto para nós, lá em Romanos 3, versículo 10, está escrito que não há um justo, não há sequer um justo. Então, se não há ninguém que possa ser justo sem Cristo, quem é este são, este saúde que não precisa de médico? Na verdade, o texto está falando não fala de alguém que realmente seja justo, mas de alguém, porque acha que é justo, não reconhece a necessidade de um Salvador. Isso que é a coisa mais perigosa que existe dentro de uma igreja local. Ele não está falando de alguém que é justo, ele está falando de alguém que se acha justo, e por se achar justo, ele acha que não necessita de um Salvador. Sabe qual é o perigo do espírito de religiosidade? Uma pessoa com espírito religioso é alguém que usa a palavra de Deus para executar a sua própria vontade. Eu vou repetir: uma pessoa com espírito religioso é aquele que usa a Bíblia para executar a sua própria vontade. Isso é muito sério. Então nós temos que entender que não há salvação sem reconhecimento de pecador, sem reconhecimento de pecado e arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lá em Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim. Voltem-se para quem? Para mim. Quem está falando aqui? O Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Não adianta ficar rasgando a veste. Esse espírito de religiosidade não vai levar vocês para lugar nenhum. Você sabe que rasgar a veste tinha um sentido público de luto. Alguns dizem que por debaixo daquelas vestes existia uma veste de luto. Então quando se rasgava as vestes, era como se aquele luto estivesse escondido. É uma expressão de confissão, de arrependimento. Então Deus vai dizer: não rasguem as vestes, rasguem o quê? O coração. Porque as vestes todo mundo pode ver, mas o coração só eu posso ver. Só eu posso ver. Nós por vezes tentamos manter a aparência, porque é assim que os homens nos veem e nos medem.
Mas Deus quer que a gente se exponha, querido. A gente precisa se expor, a gente precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, me perdoe, me ajude. É por isso que no início desse culto, dessa palavra, eu estava falando, existem duas classes de pessoas dentro da igreja: aquelas que são criadas no Evangelho, e são aquelas que têm um dia, talvez um encontro pessoal com Jesus, que só Jesus pode julgar, eu não posso. Eu não estou dizendo que você que foi criado no Evangelho como eu fui criado, não teve uma experiência real com Jesus. Com certeza, creio que você tenha tido. Mas há um perigo muito grande, muito grande. E a gente viu as mãos levantadas aqui, quase a metade das pessoas que estão aqui, talvez gente que está ali online, foram pessoas que foram criadas dentro de uma igreja local e nunca tiveram uma experiência pessoal e real de conversão com Jesus. Por quê? Porque sem conversão o véu vai continuar, querido. O véu vai continuar. A Bíblia diz que sem conversão o véu, ele continua no mesmo lugar. Ele só é rasgado, só é retirado quando a gente se converte em Jesus. Não há como você ter temor ao Senhor sem rasgar esse véu. Não há você conhecer o amor de Deus sem arrancar esse véu. Não há como você ver a manifestação da glória de Deus. Você pode ver a manifestação do poder de Deus. Você vai ver isso. Você verá a manifestação do poder de Deus. Você vai ver gente sendo curado. Você vai ver gente levantando-se de cadeira de rodas. Você vai ver gente cega enxergar. Você vai ver gente surda ouvir. Você vai ver milagres extraordinários. Você verá a manifestação do poder de Deus. Mas a manifestação da glória de Deus é só para aqueles que o véu foi retirado. Porque essa manifestação é algo pessoal que acontece na sua vida, pela qual irá transformar seu coração de uma maneira que você nunca imaginou na sua vida. E tudo que você olha para trás, e tudo que você fez até hoje não vai ser nada diante daquilo que Deus irá começar a fazer na tua vida. Porque você vai conhecê-lo como você nunca conheceu antes. Por isso que eu falo a essa igreja, não se trata, Deus nunca permitiu nada para nós aqui, não é por causa de um lugar, não é por causa de uma parede, não é por causa de uma propriedade, não é por causa de um tijolo, mas é por causa do seu temor. Ele está nos chamando de volta ao temor, Ele está nos chamando de volta à sua presença, Ele está nos chamando de volta, porque não importa onde vai ser, o que importa é ser, o que importa agora é buscarmos de todo o coração, entregarmos a nossa vida a Ele. E se você foi criado dentro de uma igreja local e nunca teve uma experiência real com Jesus, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia do véu ser removido. Converta-se a Jesus, receba-o como único e eterno Salvador, arrependa-se dos seus pecados e abra seu coração, deixe Ele reinar na sua vida plenamente, porque vai começar algo extraordinário. Eu lembro que eu fiz isso aos meus 6 anos de idade, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu não entendia o que era salvação direito, eu não entendia o que era arrependimento. A uma criança com 6 anos de idade, você vai se arrepender de quê? Talvez você não sabe nem que você está se arrependendo. Você nem compreende isso. Mas com o passar do tempo, você vai aprendendo exatamente o que Deus vai fazendo na sua vida, porque eu tenho que agradecer a minha mãe, obviamente, por ter me colocado ali nos caminhos do Senhor. Eu fui aprendendo, e conhecendo, e quanto mais você conhece, mais você é apaixonado por esse Jesus, mais você ama Jesus, mais você tem experiências com Jesus. Mas o tempo passa, a gente também comete pecados, a gente também comete erros, a gente também comete falhas, a gente também se desvia. Quantos de nós não nos desviamos do Senhor? Mas o Senhor trouxe a gente até aqui, queridos. Se você acha que Deus só quer nos dar um lugar para a gente poder congregar, você está muito enganado. Não é isso não. Não é isso não. Isso não é nada. Isso não é absolutamente nada do que Ele é. Isso não significa absolutamente nada em relação àquilo que Ele é para nós. Ele é maravilhoso, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Ele se importa com você, Ele se importa comigo, e é isso que Ele quer que nós possamos entender. Ele te ama,
Ele quer fazer como fazia com Adão todos os dias. Na viração do dia, Ele quer conversar com você. Ele quer que você o ame de todo o coração. Ele quer que você esteja debaixo de temor, reverência e respeito a Ele, mas que você possa correr em seus braços e abraçá-lo, porque Ele não vai deixar você cair. Você pode mergulhar nos braços dEle, mas o véu do engano não é retirado se não for pela conversão em Jesus, como diz o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quando a conversão vem, o véu é arrancado. O véu é retirado. E talvez o véu, se você olhar direitinho, pode ser um véu chamado religiosidade. Estou frequentando a igreja, estou aqui. Eu até comecei, eu vim, aceitei a Jesus, eu estava no mundão, tal, aceitei a Jesus, estou aqui, estou frequentando, mas será que ainda tem enganos aí? Tem coisas escondidas que precisam ser expostas, tem coisas que precisam ser deixadas de lado, tem coisas que você precisa abrir mão. Sem conversão não há remoção do véu. Mas quando esse véu for retirado, meu querido, seus olhos vão se abrir. E quando seus olhos se abrirem, porque a cegueira vai ser tirada, você vai enxergar algo que você não imagina. Você não está aqui, querido, numa ilha da fantasia. Igreja não é para isso, não é algo tópico. Você não está aqui para um sentimentalismo vazio e barato e religioso. Se Deus te trouxe aqui para uma transformação completa, que começa aqui de dentro de você, que vai mudar o teu ser na pessoa de Deus presente em você 24 horas por dia. E aí você vai enfrentar as lutas, você vai enfrentar as guerras, você vai enfrentar as tentações, você vai enfrentar as provações, você vai enfrentar um desemprego. Talvez não estou dizendo que eu quero que aconteça com você, mas você vai enfrentar muitas coisas na sua vida. Mas o véu do engano foi tirado, o Senhor é contigo, Ele vai te fortalecer, você vai vencer. Porque há bênçãos decorrentes do temor a Deus, e Ele vai te dar essa vitória. Ele está com você. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus nessa hora. E eu quero dizer a você, querido, que Ele ama. Ele ama. Ele ama você, mas Ele não ama aquilo que a gente vive quando nós estamos longe dEle. Não tem como ter um relacionamento com Deus vivendo do mesmo jeito que a gente vivia lá no mundo. Não tem como ter um relacionamento com Deus profundo se não houver transferência do nosso coração. Não tem como ter um relacionamento com Deus enquanto o véu do engano estiver sobre nós. Eu quero dizer uma coisa a você que ainda esconde alguma coisa. Não há nada que não vá de ser revelado. É melhor você confessar um pecado do que você deixar o diabo mesmo te expor. Porque aquele que te tenta é aquele que te expõe. Guarde isso no teu coração. Aquele que te tenta, faz você cair, ele está te enganando e ele mesmo vai te expor. Prepare-se para viver algo extraordinário da parte de Deus na sua vida e na sua história. O que Deus quer fazer em nós e através de nós, Ele pode fazer usando o que Ele quiser. 1 prédio, 2 prédios, 10 terrenos, 1000 terrenos. Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. Mas não se trata disso, se trata dEle. Dele em nós. Dele agindo em nós. Dele reinando em nós. Dele nos dando a voz de comando. Não há demônio que vai ficar na nossa frente. Não há principado nem potestade, querido. Eu quero que você entenda isso. Não há poesia, querido. Há poder de Deus. Não tem poesia. Há poder de Deus. Há unção do Espírito Santo. Há poder no nome de Jesus. Mas o véu tem que ser retirado. Isso só pode ser retirado pela conversão. Você precisa receber Jesus debaixo de um processo de arrependimento, ou seja,
dizendo o que passou, o que estava para trás, se tratava de mim, independente do que aconteceu, se tratava de mim. E eu me arrependo no pós-cinza, eu me arrependo e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, porque agora não vai se tratar mais de mim, vai se tratar dele. Eu me entrego a Ele. Eu reconheço que Ele foi a uma cruz do Calvário e morreu por mim, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E como eu ouvi essa semana, um dia a esperança morreu. Um dia a nossa esperança morreu, mas ela ressuscitou o terceiro dia. Nossa esperança ressuscitou. Nossa esperança ressuscitou. Nossa esperança ressuscitou. Tem uma canção que nós cantamos, que quando Ele vai lá nos buscar como ovelha, quando a gente está lá naquele lugar, Ele vai lá nos buscar como ovelha, que a gente está lá. Ele vai lá, quando a gente está preso, talvez ele atravessa as montanhas, Ele sobe as montanhas, e Ele vai nos buscar. Esse é o amor de Jesus por nós. Ele vai lá e nos alcança. É isso que Jesus quer fazer nessa noite, querido. Esse é o maior milagre na vida de uma pessoa. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar por sua vida assim. Espírito Santo, aqui estamos nós, pecadores que somos. Ajuda-nos, Espírito Santo, que possamos ser transparentes, não escondendo nossas falhas, não querendo mostrar uma religiosidade, querendo mostrar aos outros que somos mais especiais ou melhores do que alguém. Nós somos pecadores. Obrigado pelo resgate em minha vida. Obrigado pela conversão, Jesus. Obrigado por retirar o véu do engano. Obrigado pelo temor. E aqueles que estão compreendendo, Senhor, essa palavra que está sendo pregada há dias nesse lugar, que possam compreender ainda mais que não se trata de algo material, está se tratando, tudo se trata do Senhor. É uma busca incessante ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, e o Senhor tem feito grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Mas há mais o Senhor.